A igreja já está realmente com esse ambiente tão gostoso, né? Tão bom podermos estar agasalhados. Né? As estações do ano são maravilhosas. E esses frios também. Irmãos, eu quero nessa noite convidar os queridos. Hoje a gente vai retomar a pregação do livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. A igreja tem aprendido ao longo dessa série que o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos ensina, ele nos mostra o Espírito Santo de Deus capacitando os crentes fiéis para fazerem discípulos em todos os lugares. Quando alguém te perguntar, ô José, o Fernando, o que o livro de Atos ensina? Rapaz, o livro de Atos é extraordinário, mostra o Espírito Santo de Deus capacitando crentes fiéis a fazerem discípulos em todos os lugares. É isso que o livro de Atos ensina. Poxa, que bacana, extraordinário. E até aqui, meus irmãos, vamos só nos recordar rapidamente. Essa mensagem de hoje é a 7ª mensagem nessa série, desse livro. A primeira mensagem nós tratamos sobre a capacitação do Espírito Santo. Nós aprendemos naquela primeira mensagem que nós só seremos relevantes no mundo se tivermos o poder do Espírito Santo de Deus. Não há como cumprirmos a missão que Jesus nos deu sem o poder do Espírito Santo. Nós já aprendemos no capítulo 1, versículo 1 a 14, o ministério que Jesus nos confiou. Nós aprendemos aqui no domingo que somente o poder do Espírito Santo nós poderemos cumprir o ministério que Jesus deu à igreja. No capítulo 1 ainda, versículo 15 a 26, nós aprendemos que precisamos submeter as nossas decisões a Deus. Quando tratamos sobre submeter as suas decisões a Deus, nós já aprendemos no capítulo 2, versículo 1 a 13, sobre o batismo com o Espírito Santo. E o bacana é que todas essas mensagens estão no canal da igreja no YouTube. Então você pode acessar o YouTube e você pode rever essas mensagens. E em Atos 2, 1 a 13, nós aprendemos ali que crentes fiéis, cheios do Espírito Santo de Deus, sempre falarão das grandezas de Deus. Então como que vocês são uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia do poder do Espírito Santo? Se ela é uma pessoa que fala das grandezas de Deus. Não dá para uma pessoa que vive a reclamar da vida, a murmurar, a falar mal das pessoas, considerar uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Nós aprendemos também em Atos 2, 14 a 41, que nós precisamos escutar as palavras. O apóstolo Pedro ele diz isso, escutar essas palavras. Aprendemos que aqueles que dão ouvido à palavra de Deus se arrependerão e obedecerão fielmente ao Senhor Jesus. Isso é muito importante. Nós damos ouvido a tantas coisas na vida, não damos? A tantas pessoas e nos esquecemos de dar ouvido a Deus. Então quem dá ouvido a Deus, ele vai se arrepender de seus pecados e ele vai obedecer fielmente ao Senhor Jesus. E no último domingo nós tratamos sobre a igreja que persevera. Então no capítulo 2, versículo 42 a 47, nós aprendemos que a igreja que persevera na doutrina e na comunhão, ela vai se alegrar, ela vai testificar uma obra extraordinária de Deus. Então é isso que nós queremos como igreja, sermos uma igreja perseverante na doutrina e na comunhão. Isso Deus vai acrescentar. Então nessa noite eu quero convidá-los a olhar para o capítulo 3 de Atos. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 3. Eu fiz essa breve retrospectiva porque domingo passado a gente deu uma pausa sobre o contar os dias dos pais e retomamos hoje. Então hoje, no capítulo 3, preste atenção no que eu vou dizer a você agora. O capítulo 3, ele inaugura uma nova fase do livro de Atos. Quando nós olhamos no capítulo 3 de Atos até o capítulo 8, versículo 1, esses capítulos e versículos vão tratar sobre como o Evangelho de Deus se expandiu em Jerusalém no primeiro século. A maneira como Deus agiu de forma extraordinária. Lucas está mostrando isso para Teófilo. Como que Jerusalém foi impactada. Okay? Como que Jerusalém ela reconheceu o Evangelho de Deus e como Deus agiu para que milhares de judeus viessem a converter-se ao Senhor Jesus. Foram convertidos ao Senhor Jesus. Então vamos lá. Eu vou pedir aos irmãos que olhem no capítulo 3. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 26. É um capítulo belíssimo. Mas antes de lermos, vamos orar primeiro. Então, por favor, feche seus olhos
Vamos concentrar, não vamos ter conversas, porque quando você conversa, não você somente perde, mas quem está do seu lado também. Então todos nós vamos dar atenção à palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós temos tido o privilégio de olhar para a Tua palavra e vermos como o Senhor agiu no passado. Vemos, ó Deus, como o Senhor agiu para que pecadores perdidos fossem convertidos, arrependessem de seus pecados, ó Deus, e crescem no Senhor Jesus. Ó Deus, fala-nos nessa noite de maneira clara, por meio da pregação da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Deus, possa ministrar a todos os corações que aqui estão, e de forma que todas as pessoas, ó Pai, possam verdadeiramente estarem, Deus, certas de que adorar o Senhor nessa noite e ouvir a Tua voz. Usa-me como instrumento do Senhor para pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, o que nós vamos tratar nessa noite é o capítulo 3. A gente vai ver sobre a teologia do milagre. Então olha para a sua Bíblia agora, se concentre e acompanhe a leitura na sua Bíblia. O Lucas começa dizendo o seguinte para Teófilo: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamado Formosa. Todos os dias o punham ali. Acende a luz aqui, por favor. Está escuro. Acende a luz aqui para mim. Vamos passar de novo, irmãos. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se assentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Versículo 11. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes, e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que vos foi predeterminado, Jesus.
é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram estes dias: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: por meio da tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou-o a vós, primeiramente, para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Que texto, que narrativa impressionante. Esse texto que lemos, o capítulo 3, ele nos ensina acerca daquilo que podemos dizer como uma teologia do milagre. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto acerca do propósito de Deus no milagre que acontece. E queridos, nós precisamos nos atentar ao fato de que os tempos que nós vivemos são tempos em que tem havido uma distorção do Evangelho de Deus. Os tempos que vivemos são tempos que as pessoas estão gananciosas, desejosas por viver milagres em sua vida. Vocês concordam comigo? Como que as pessoas, elas buscam milagres? Como que elas querem viver milagres em sua vida? É um milagre econômico, é um milagre diante a enfermidade, é um milagre diante ao desemprego, é um milagre diante de qualquer situação que para ela é difícil. Ou seja, se algo para mim é desconfortável, não é o que eu quero, eu espero que Deus faça um milagre para que a minha vontade seja realizada. Então, vivemos tempo em que as pessoas buscam milagres, mas desprezam o Deus e a sua palavra. As pessoas buscam um milagre, elas querem ver o extraordinário de Deus em suas vidas, no entanto, elas não querem se submeter, não querem Deus. Pessoas, elas querem sim a cura física, mas ignoram a salvação eterna. Quantas pessoas, e de uma maneira verdadeira, querem que Deus as cure, seja do câncer, seja de alguma doença que proveio do seu nascimento, seja o que for, elas querem milagres de Deus, mas desprezam o chamado de Deus, desprezam a necessidade de ter o seu relacionamento com Deus estabelecido. Muitas pessoas querem milagres, mas não querem nada com Deus. Não é isso, irmãos, que vemos? E as pessoas têm, em busca, com desejo de milagres, elas fazem de tudo que é possível. E aí se torna um mercado religioso maligno. Vende-se óleo santo, vende-se lenço ungido, vende-se água limpa para se tomar, água, coloca na televisão, ora, abençoa. As pessoas estão dispostas a fazer tudo para receber o milagre. Elas estão dispostas a dar a sua casa, o seu carro, elas estão dispostas a fazer aquilo que lhe é pedido, mas não querem, não aceitam, rejeitam o Senhor Jesus. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. E nesse texto ele é muito rico, porque nós temos aqui uma realidade muito dolorosa. Os primeiros versículos, versículo 1 a 5, nos apresenta um homem, queridos, que está sofrendo horrivelmente. Um homem que realmente necessitava de um milagre em sua vida. E esse homem, ele aqui tipifica, ele aqui nos apresenta a realidade do sofrimento humano. E todos nós temos que concordar com isso. O sofrimento humano é uma realidade a qual todos estamos suscetíveis a passar por ele. Agora, é interessante observar acerca desse homem. Olha o versículo 2 da sua Bíblia. E aconteceu com um homem aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo chamado Formosa. O que temos aqui é um homem aleijado de nascença. Sabe quantos anos esse homem vem sofrendo com essa realidade? Sabe quantos anos? No capítulo 4, versículo 22, olha aí na sua Bíblia, por favor.
capítulo 4, versículo 22. Diz assim: pois o homem em que se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Ou seja, são mais de 40 anos de sofrimento. Desde neném. Ele nasceu com uma deficiência. O texto não nos fala qual, mas o texto nos diz que ele é aleijado. É um aleijado desde nascença. Agora, queridos, vamos parar um pouco para refletir nas dificuldades que esse homem encontrava na sua vida. Imagina a infância dessa criança. A sua infância, ela foi tolhida do prazer de correr. Coisa simples. Nós que somos pais e temos nossos pequeninos, ao vermos correndo por aí, brincando, subindo em árvore, caindo de árvore, subindo no escorregador, caindo no escorregador, nós nos alegramos em vermos nossos filhos com saúde. Essa criança, ela não desfrutou da alegria de correr, da alegria de brincar com outras crianças, de uma maneira que houvesse uma interação maior. Não somente na sua infância, mas vamos pensar na adolescência. Um homem, e nós, os rapazes aqui presentes, quando entram na adolescência, começam a paquerar as meninas, não é? Né, galera? Você já começa a olhar para uma menina, começa a flertar com ela, começa a querer conquistá-la. Não é isso que acontece? E ele entra na adolescência de que forma? Como um quê? Um aleijado. Um aleijado, um adolescente aleijado. E certamente, como aleijado, ele sofreu desprezo. Ele sofreu a repulsa de pessoas. E o texto que nós lemos aqui na ordem do culto mostra-nos a pergunta que foi feita a Jesus: quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Por que ele é assim? E Jesus fala: não é por causa que ele pecou, os pais pecaram, não é para isso, é por causa da glória de Deus. Deus quer manifestar a sua glória. E meus irmãos, imaginem a adolescência desse rapaz. Agora não só adolescência, mas vamos imaginar a sua juventude. Um jovem que deseja construir família, deseja casar-se. E nós temos aqui na igreja alguns noivos, alguns casais que objetivam um casamento. Imagine você desejar casar-se com alguém, constituir família e não pode fazê-lo, porque você é um aleijado. Consideremos que naquele tempo não havia tecnologia, medicina como temos hoje. Imagine o desprezo que esse homem sofria. Então, não foi de realização dos seus sonhos, da juventude, dos seus projetos, dos seus ideais. Um jovem é sonhador, um jovem é visionário, mas não. Agora imagine esse homem como adulto. Como adulto, um homem sem valor, nada produzia, não tinha renda própria. Ele era um estorvo para a sociedade. Ele era um mendigo. Ele era uma escória. Ele era um lixo. Ele era desprezado. Esse homem aqui, ele apresenta-nos o fato, a realidade do sofrimento humano. Um homem que está sofrendo. E a única forma desse homem locomover-se, irmãos, era sendo carregado. Então nós temos o quê? Uma vida marcada por perdas. A esperança desse aleijado não passava de esmolas. Porque, olha só, por favor, olha na sua Bíblia aí, o versículo 3. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Olha o versículo 5. E ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então a esperança desse homem se resumia no fato de que ele precisava de algum dinheiro, ele precisava de alguém, alguma alma caridosa, alguma alma bondosa, alguma pessoa que tivesse compaixão e piedade, lhe desse algumas moedinhas, lhe desse um pedaço de pão, lhe desse alguma coisa para a sua sobrevivência. E aqui nós temos uma questão muito importante a ser considerada, o fato de que a esperança desse aleijado não passava de esmolas. Ou seja, meus irmãos e irmãs, que vida miserável, que quadro desalentador, que realidade sofrível, que vida sofrida. Mais de 40 anos de sofrimento psicológico, sofrimento social e sofrimento econômico. O que precisamos reconhecer,
quando tratamos acerca da teologia do milagre, é de fato perceber que as Escrituras nos mostram de maneira muito clara a realidade do sofrimento humano. Deus conhece o sofrimento humano. Agora, tem um fato aqui a ser considerado que, além de tudo isso, este aleijado, ele foi contemporâneo de Jesus. Ele tem mais de 40 anos. Nós estamos aqui no ano 33, 34, talvez. São alguns meses depois da ressurreição de Jesus. Então, certamente, ao longo do ministério de Jesus, do ministério público de Jesus, ele ouvira sobre Jesus. Jesus era um homem famosíssimo no seu tempo, conhecido. As pessoas falavam por quê? Porque os milagres que Jesus realizava eram notórios. Os milagres de Jesus eram conhecidos por todos. E nós podemos aqui sim conjecturar e pensar que tudo indica que esse homem não teve um encontro com Jesus enquanto Jesus estava na terra. Ele não tinha conhecido Jesus pessoalmente. E talvez, meus irmãos, talvez ele desejasse estar com Jesus. Talvez ele desejasse isso, mas o que aconteceu com Cristo? Ele está em Jerusalém, ele sabe que Jesus Cristo foi crucificado, ele sabe que Jesus Cristo foi morto, ele sabe que Jesus Cristo foi colocado naquela cruz. Então ele pode ter pensado: a minha esperança acabaram, porque aquele que poderia fazer alguma coisa por mim, morreu. Aquele que poderia fazer alguma coisa, foi escarnecido por todos, foi debochado. Então, na verdade, talvez eu estou melhor que Jesus, porque Jesus morreu na cruz, está morto e eu pelo menos estou vivo, mesmo vivendo uma vida miserável como vivo. E podemos considerar que as suas esperanças então já não mais existiam. Jesus está morto. Não há mais nada que alguém possa fazer por mim. Agora, irmãos, o sofrimento humano é um fato que todos nós temos que lidar. O sofrimento humano é uma realidade. O sofrimento humano vem até nós quando nós menos esperamos, por pessoas que não esperamos, ou em contextos e situações que nós não esperamos. Eu pergunto a você o seguinte: como você tem lidado com o seu próprio sofrimento? Eu pergunto a você: você está sofrendo? O que tem trazido angústia, dor, agonia, perturbação à sua vida, à sua alma? O que tem trazido tristeza a você? O que tem feito com que você fique desesperançado? Agora, é importante, meus irmãos, pensarmos sobre isso. Como que nós lidamos com o nosso próprio sofrimento? Por quê? Na hora do sofrimento, isso é muito sério. Muitas pessoas, quando estão sofrendo de sofrimento como uma realidade, de fato, elas estão dispostas a fazerem tudo o que lhes disserem para que seja feito. As pessoas estão dispostas a fazer tudo para parar de sofrer. E tem algumas igrejas que usam esse slogan: para de sofrer. Se você está sofrendo, é porque você não tem fé. Agora, irmãos, como é que você age no seu sofrimento? A quem você tem buscado no seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor? O que o seu sofrimento revela sobre quem você é? O que o seu sofrimento revela sobre a sua fé? O que o seu sofrimento revela sobre a necessidade da sua vida? Porque muitas das vezes nós queremos simplesmente repugnar o sofrimento. Olhamos para o sofrimento e entendemos que o sofrimento não tem nada de bom para nós, porque é dor. Mas nós precisamos reconhecer que o sofrimento é uma tremenda oportunidade para a nossa vida. Nós não aceitamos o sofrimento porque o sofrimento, ele rouba a dignidade da vida humana. O sofrimento, ele nos impede de desenvolver todo o potencial que Deus nos deu. O sofrimento, ele tem ceifado a vida de muitas pessoas. E quantas pessoas, irmãos e irmãs, têm sofrido nos nossos tempos? Hoje, no meu testemunho, a irmã Lourdes apresentou um caso de sofrimento de uma mãe, e o Olavo apresentou um caso familiar em que um jovem, um grave acidente. E nós podemos de fato constatar que o sofrimento, ele aleija sonhos, planos e projetos de vida.
O sofrimento limita a nossa vida. Aí nós temos algo de extraordinário quando olhamos a maneira como Deus intervém. E é isso que precisamos compreender quanto à teologia do sofrimento como uma realidade, o sofrimento como de fato algo que de muitas formas, ou talvez de muitas maneiras, vai aleijar alguns sonhos, alguns projetos, alguns planos que temos. No entanto, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que Deus, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Deus é o Deus que intervém. É isso que o texto está nos mostrando aqui. Quando olhamos para o versículo 6 até o versículo 11, nós vamos verificar a intervenção de Deus. O Deus que está agindo, o Deus que é sensível, o Deus que reconhece a dor humana. Olha para o versículo 6 e versículo 7. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. O que temos é realmente essa expressão de que os planos de Deus são maiores do que nossos planos no sofrimento. E isso é muito difícil de entender. Até mesmo no sofrimento, Deus tem planos maiores para nós. Este homem esperava receber alguma moeda de prata, ou alguma moeda de ouro, ou algum outro tipo de valor econômico do seu tempo. Mas o apóstolo Pedro e João olham para ele e dizem: nós não temos aquilo que você espera, nós não temos aquilo que você quer, nós não temos aquilo que você acha que é a solução para o seu problema, nós não temos aquilo que você tanto deseja, mas nós temos algo muito mais precioso, especial para a tua vida. Nós temos aquele que é a solução, nós temos aquele que transforma, nós temos aquele que cura aqueles que o buscam. Nós temos Jesus Cristo, e é Jesus Cristo que nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, meus irmãos, aleijado de nascença, fora curado de uma maneira extraordinária por Deus. É algo belíssimo de se ver. É o Evangelho de Deus impactando Jerusalém. Nós não podemos confundir o Evangelho de Deus com a cachorrada do nosso tempo, quando se fala de milagres. Nós não podemos, meus irmãos e irmãs, achar que Deus é o gênio da lâmpada mágica, ou é algum médico dos médicos que está para fazer nossas vontades e nossa dor e nosso sofrimento. Deus, Ele sabe que nós sofremos, Ele se compadece de nós, Ele tem compaixão por nós. Quando Jesus Cristo Ele olha para Jerusalém, Ele chora, porque Ele sabia tudo quanto Jerusalém haveria de passar. Jesus, quando está diante de Jerusalém, Ele chora, Ele se compadece, porque Ele sabia que alguns anos depois, o imperador Nero ia fazer uma desgraça. Ele se compadece. Entenda uma coisa, Jesus, Ele se compadece, Ele reconhece a dor humana. E a solução não está no ato simples do milagre, mas está na questão eterna da humanidade. Aquele homem não fora somente curado na sua questão física, mas espiritual. E nós temos muitas das vezes nos esquecido disso. Queremos que as pessoas sejam curadas. E isso, se Deus o faz, é algo extraordinário, legítimo. Mas quantas pessoas têm sido curadas de câncer, curadas por tantas outras doenças, e não têm crido no Senhor Jesus e caminham para o inferno, e se morrerem sem Jesus, morrerão eternamente condenadas? Quantas pessoas têm vivido milagres em sua vida, mas milagre somente transitório, efêmero, passageiro? E aqui o apóstolo Pedro e João estão mostrando que a intervenção de Deus é uma intervenção que restaura, que dignifica a vida humana. Olha para o versículo 8. Olha o que esse homem faz. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Queridos, que algo extraordinário, que algo lindo. A intervenção de Deus é para a glória de Deus. Aquele homem se levanta, coisa que ele nunca fez na vida dele. Imagine isso. Imagina a sua infância, ele querendo
sempre sonhara fazer e nunca pudera. E o seu coração se enche de alegria, ele se levanta, ele pula, ele glorifica a Deus. Ele anda, não precisava mais ser carregado pelas pessoas, não precisava mais passar por essa situação tão dolorosa para ele. O que temos que entender na teologia do milagre é que a intervenção de Deus, meus irmãos, nos ensina que os planos de Deus são maiores. E os planos de Deus é para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Agora veja o versículo 9 e 11. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu como o mesmo que se sentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão. É extraordinário isso, porque ele está diante ao templo formoso, o povo vê tudo isso, o povo fica maravilhado, perplexo. O que está acontecendo? O que é isso que está diante dos nossos olhos? Ou seja, a intervenção de Deus nos ensina que os planos de Deus são maiores, restauram-nos para exaltar e glorificar a Deus, e causa perplexidade naqueles que veem aquilo que Deus faz. E é exatamente o que acontece aqui. A comunidade judaica, aqueles que presenciaram aquilo, ficaram extremamente impressionados. É lindo de se ver. E eles viram, mas esse erro estava agora há pouco tempo aqui. Nós o conhecemos desde a sua infância. Nós sabemos quem é esse. O que aconteceu? O que aconteceu? Esse tipo de milagre somente o Messias poderia realizar. Um aleijado de nascença. Isso é algo de Deus, não tem como ser contrário. E lembremos-nos que o povo de Israel é um povo que ao longo de toda a sua história presenciou os grandes milagres de Deus. O povo de Israel é o povo que viu Deus agindo no Egito de uma maneira incrível. O povo de Israel é esse povo que viu Deus abrindo o mar por 2 vezes. É o povo que testemunha da ação de Deus na história. É o povo que sabe que Deus deu filhos a Abraão, filho a Abraão de uma mulher estéril. É o povo que sabe que Isaac teve filho de uma mulher estéril, Jacó. Irmãos, é interessantíssimo observar tudo isso. E é Deus ali, todo-poderoso, mostrando aos judeus, mostrando ao povo que ali estava, a intervenção do Deus Todo-Poderoso. E Teófilo, que encomendou o livro de Lucas, a Lucas, o livro de Atos, ele estava entendendo por que o Evangelho chegou em Roma de maneira tão poderosa. Ele estava entendendo por que Deus estava fazendo algo tão lindo. Ele estava verificando que o que está acontecendo em Roma, não somente aqui, mas aconteceu lá em Jerusalém, alguns anos atrás, algumas décadas passadas. Meus amados irmãos e irmãs, e a palavra de Deus nos ensina que Deus é o Deus que intervém na história humana. Deus interveio lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. E Deus ali no Éden promete que enviaria o Messias, o Salvador, e pisaria na cabeça da serpente. Lá em Gênesis 3:15, Deus já está intervindo. E aqui então, o fato é que o Deus que interveio ao longo de toda a história humana é o Deus que intervém hoje. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos duvidar da intervenção de Deus. Deus é Deus que intervém na sua vida, é Deus que intervém no seu casamento, é Deus que intervém nos seus estudos, é Deus que intervém no seu projeto de vida, é Deus que conhece, é Deus que sabe o que se passa, é Deus que revela a sua graça e o seu amor. E eu pergunto a você, como você vê a intervenção de Deus na sua vida? Como Deus vem intervindo em sua vida? Você consegue identificar isso na sua vida? Como Deus tem intervindo na sua vida de maneira tão misericordiosa, tão bondosa. Como Deus tem sido paciente com você. Como Deus tem sido misericordioso com você. Como Deus tem a cada dia dado a você a bênção de continuar vivo, a bênção de continuar respirando,
continuar caminhando, mesmo sendo tão pecador, mesmo sendo tão desobediente, mesmo sendo tão orgulhoso, tão egoísta. E quantas vezes eu, Rodrigo, assim ajo, assim comporto, e Deus é tão paciente comigo. E meus queridos, o que nós precisamos parar e identificar é que Deus intervém sim hoje. Deus intervém sim hoje na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho. O que nós precisamos é estar atentos àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo, porque nós estamos tão voltados a nós mesmos, estamos tão preocupados com nossos próprios projetos, com nossos próprios planos, e não reconhecemos Deus intervindo. Quando nós reconhecemos a intervenção de Deus, é extraordinário, meus irmãos e irmãs. Pense nisso. O que Deus tem falado com você, tem lhe mostrado, e você continua sendo cabeça dura. O que Deus Ele tem feito e você ainda não percebeu, não tem um coração agradecido a Ele. Um coração que glorifica a Deus, um coração que exalta a Deus. Esse aleijado, ele canta, ele louva, ele adora, ele se alegra, porque Deus é um Deus de milagres. Porque Deus é Deus que intervém. E não somente isso, mas nós continuamos a olhar ao texto, vamos verificar, meus irmãos, do versículo 12 até o versículo 26, algo extraordinário. Vamos olhar mais uma vez, olha na sua Bíblia. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo e pedistes que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Ora, agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus cumpriu o que havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, o que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que a presença do Senhor venha tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: por meio de tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Que lindo perceber aquilo que Pedro está declarando aqui. Pedro está mostrando a intervenção de Deus, mas não somente a intervenção. Preste atenção nisso. O que Pedro está tratando aqui, nessa narrativa que estamos falando como teologia do milagre, é Pedro mostrando que no milagre Deus tem propósitos grandiosos. No milagre Deus ele manifesta o seu propósito, o propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus no milagre, meus irmãos? Qual é o propósito de Deus quando ele intervém na sua vida? O que Teófilo precisava compreender acerca disso? Primeiramente, o que Pedro vai mostrar é exatamente
exatamente a necessidade de, no milagre, reconhecermos o poder de Jesus, o Messias. Lembremos-nos que Pedro está dirigindo-se a quem? Aos judeus. Pedro está se dirigindo àqueles que aguardavam a vida do Messias. E estes a quem Pedro se dirigia eram aqueles que haviam negado o Messias, que haviam dito: salta Barrabás, salta Barrabás, salta Barrabás, crucifica-o, 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 referindo-se a Jesus. E aqui então nós temos o primeiro fato muito importante a ser considerado, é que o apóstolo Pedro, ele está dizendo de maneira muito clara. Pedro, ele não está caindo numa tentação. É importante olharmos a postura de Pedro, e a postura de Pedro é que a glória não é dele. Olha só, por favor, no versículo 12. Por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O que é Pedro? Qual é a postura de Pedro, meus irmãos? Galera, preste atenção. Não fomos nós que fizemos isso. Ele não caiu na sedução de receber a glória para si. E o que nós olhamos hoje para o nosso tempo, esses mercadores da fé, em que muitos procuram porque querem um milagre, e estes se exaltam, dizendo que eles são poderosos para fazê-lo, a fé deles, o poder deles. Isso é nojento. O que o apóstolo Pedro está mostrando, não fomos nós, mas foi o Senhor Jesus que realizou esse milagre. E Pedro aqui é muito firme em asseverar isso. Ele não caiu nessa sedução que tem feito com que muitos hoje nos nossos tempos caiam. E o que Pedro mais faz? Pedro aqui, ele vai trazer à memória dos judeus fatos ocorridos há poucos meses. Vocês estão vendo? Esse que realizou esse milagre na vida deste homem é o Senhor Jesus Cristo, o Messias, que vocês rejeitaram, que vocês cuspiram na cara, que vocês fizeram pouco caso. O que realizou, o que vimos aqui hoje, foi Jesus, o Nazareno, Jesus, o Salvador. E no versículo 15 vai falar: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Irmãos, que ousadia, que coragem desse homem. Além, nós podemos observar o poder do Espírito Santo, dando-lhe coragem, trepidez, para que falasse a verdade. Pedro e João, nós vamos olhar isso no próximo domingo, eles estão correndo risco de morte. Próximo domingo vamos entrar nessa questão, as implicações do milagre. E aqui nós temos algo muito importante a considerar. É que a ação dos apóstolos é aquilo que a palavra de Deus diz. Lembremos que Lucas está dizendo a Teófilo que a promessa que Jesus mandou, a ordem de Jesus foi: fiquem em Jerusalém, e vocês vão ser revestidos de poder, e vocês serão minhas, o quê? Testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E o que nós temos aqui é exatamente isso: os discípulos de Jesus sendo testemunhas de Jesus, os discípulos como testemunhas, cheios do poder do Espírito Santo e agindo debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, a intervenção de Deus em nossa vida, ela tem um valor, sabe qual que é? Fazer com que caiamos de joelhos na presença de Deus. A intervenção de Deus em nossa vida é para que nós reconheçamos a grandeza, a glória de Deus. E muitas das vezes as pessoas têm achado que podem comprar Deus. Dê um carro e você vai ser curado. Dê uma casa e você vai ser curado. A sua bênção vai chegar. Você vai ganhar 10 vezes mais, 1000 vezes mais. Torpe ganância, mentira do capeta. E quantas pessoas têm sido enganadas por isso? Querendo um milagre, estão dispostos a fazer tudo. Nós precisamos olhar e reconhecer
que o milagre que vem da parte de Deus, a intervenção de Deus, é para a glória de Deus, é para que reconheçamos Jesus como Senhor e Salvador. Agora olha para o versículo 17. 17 fala assim: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Aqui nós temos algo lindo. Sabe o que é? No versículo 17, é a maravilhosa graça de Deus. É o apóstolo Pedro, juntamente com João, mostrando que aquilo que eles fizeram, eles são responsáveis por isso, eles responderão por Deus, mas mostrando algo muito acima de tudo isso, é a soberania de Deus. O que Pedro está mostrando aos judeus é o nosso Deus, Ele é soberano. O que o apóstolo Pedro está mostrando é que os judeus rejeitaram sim Jesus. Os judeus sim, eles entregaram o Messias para que fosse morto, eles esperavam o Messias. E aqui a ironia está no fato de que aqueles que esperavam o Messias o rejeitaram. O Evangelho de João capítulo 1 mostra isso. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E aqui então o apóstolo Pedro está confrontando, está mostrando. E Pedro quer dizer o seguinte: embora vocês tenham sido agentes desse processo, mas isso aconteceu porque Deus assim predeterminara. O sofrimento do Messias não foi algo que pegou Deus de surpresa. No entanto, o sofrimento, a morte na cruz foi predeterminado por Deus. O que nós temos que entender é que para Deus não há surpresas. Deus não é pego de surpresa. Isso é muito importante. Reconhecer a soberania de Deus em nossa vida. Irmãos, o sofrimento dói. É difícil. Tem hora que a gente chora. A dor é insuportável. Mas o Deus a quem cremos, o Deus a quem pregamos, é o Deus Todo-Poderoso que já sabe disso. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos confiar no Senhor nosso Deus. E aqui então, o apóstolo Pedro está confrontando, está trazendo à memória tudo o que acontecera. E o que os judeus deveriam fazer? Pense bem. Jesus morreu e vocês fazem parte dessa história. Foi condenado e vocês fazem parte disso. Mas isso aconteceu porque Deus predeterminara. Então aqui tem uma questão muito importante no milagre, na teologia do milagre. É a pergunta: o que fazer quando rejeitamos a Jesus? Eles rejeitaram a Jesus, mas Pedro aqui vai mostrar a graça de Deus. E você preste atenção essa noite nisso. Você vem rejeitando Jesus em sua vida. Mas o que a palavra nos mostra é que quando somos confrontados com a verdade de Deus, Deus nos dá a oportunidade de sermos reconciliados com Ele. E aqui então nós vamos observar e vamos verificar. Olha no capítulo 3, versículo 3, no versículo 19 a 26. Versículo 19 fala o quê? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já foi predeterminado, Jesus. Qual é o propósito de Deus no sofrimento? Qual é o propósito de Deus em sua intervenção? O propósito de Deus, primeiro, é que nós reconheçamos que somente Ele é Deus e nos arrependamos de nossos pecados, meus irmãos. Arrependimento. Aqueles judeus precisavam reconhecer Jesus como Messias. E a única forma deles receberem o Messias era pelo arrependimento. Eu pergunto a você: do que você precisa se arrepender na sua vida? Que pecados você tem praticado? Que escolhas você tem feito e você sabe que isso é pecado contra Deus? E podemos pensar aqui em tantas realidades de pecado em nossa vida. Relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, relacionamentos no nosso local de trabalho, nossa própria vida pessoal, coisas que estão escondidas dentro do nosso coração e somente nós sabemos que elas existem. O propósito de Deus no sofrimento é que nós reconheçamos a sua glória, a sua grandeza e nos arrependamos.
Pedro está dizendo justamente isso. Não somente o arrependimento, mas o arrependimento genuíno, ele vem seguido da conversão. A conversão que o Espírito de Deus opera. E a palavra de Deus mostra, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o coração. Nós precisamos, queridos, compreender que o arrependimento verdadeiro, ele resultará em nossa conversão a Cristo Jesus. Ele resultará no perdão que Deus concede. Ele resultará na salvação eterna. Eu lhe pergunto: você tem se arrependido? Você é convertido ao Senhor Jesus? Você realmente confia no perdão que Deus em Cristo lhe dá? Na salvação que só Cristo pode conceder-nos? E quando consideramos tudo isso, aqui nos próximos versículos, versículo 21 até o versículo 26, nós vamos olhar e ver que o apóstolo Pedro está justamente argumentando para que os judeus reconhecessem que aquilo que fora predito por meio dos profetas se cumprira. Sim, Jesus é o Messias. Ele vai dizer no versículo 21 acerca do que? É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. O que Pedro está fazendo é com que os judeus reconhecessem que Jesus é o Messias, o Salvador. Ele vai referir-se aqui a Moisés, a lei. E nós sabemos que nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. A lei de Deus, ela serviu para avultar o pecado, ela serve para que ela seja o aio, para que nós reconheçamos que somos, portanto, incapazes, e não há mérito nosso na salvação, mas é unicamente e exclusivamente fruto da graça de Deus. E aqui então ele diz no versículo 22, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser. É interessante aqui, ele referindo-se a Moisés, falando que a ele ouvireis. Não há salvação, não há perdão de pecados, se rejeitarmos o Senhor Jesus, se não submetermos a nossa vida ao senhorio de Cristo. E quando nós temos aquele momento em que Jesus é batizado, nós vamos olhar: este é meu filho amado que me comprazo, a ele ouvis. E eu lhe pergunto: você tem dado ouvido àquilo que Deus diz em sua palavra? Você tem dado ouvido àquilo que Jesus diz? Ou você tem feito pouco caso daquilo que Jesus diz? Ouvir a Jesus, meus queridos, significa obedecer. João 14, 21, Jesus vai falar sobre isso. Aquele que me ama obedece às minhas palavras. Você tem obedecido ao Senhor Jesus? Versículo 23 então fala o quê? E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Quem rejeita o Senhor Jesus será eternamente lançado no lago de fogo e enxofre, sofrimento eterno. É o que a Bíblia diz. Versículo 24. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram estes dias. O que Pedro está mostrando, o que nós estamos vivendo hoje é aquilo que a nossa nação, é aquilo que o nosso povo em toda a sua história desejou. Aquilo que nós somos testemunhas é o que fora dito desde Abraão. Logo após ele vai falar de Abraão, aqui aplicando a promessa a Jesus Cristo. Olha o versículo 25. Por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Meus amados irmãos e irmãs, não rejeitemos o Senhor Jesus, não rejeitemos a palavra de Deus. É necessário que nos arrependamos, é necessário que de verdade evidenciemos uma vida de conversão a Cristo. É necessário que a nossa maneira de agir, de falar, de sentir, ela possa ser resultante de um relacionamento pessoal com Jesus. E eu lhe pergunto: Jesus de fato é o Senhor de sua vida? Ou você somente conhece Jesus de ouvir falar?
esse milagre, com este aleijado de nascença com mais de 40 anos, nós temos o reconhecimento cabal de que Deus é um Deus que tem compaixão por nós. Nós temos aqui o reconhecimento de que Deus é Deus que conhece o sofrimento humano. Deus sabe do teu sofrimento, mas no teu sofrimento Ele quer te tratar. No teu sofrimento Ele quer que você reconheça que Ele é a sua única esperança. Que você se arrependa, que você creia. O que nós temos aqui é a intervenção de Deus no sofrimento humano, conclama-nos ao arrependimento e à conversão a Jesus. Pense nisso. Leve isso com você. A intervenção de Deus no sofrimento humano me conclama a arrepender-me, me conclama a de fato ser um homem, uma mulher convertida a Cristo Jesus que obedece. Então, Deus é Deus que conhece o sofrimento, Deus é Deus que intervém, Deus é Deus que tem propósito. E, meus queridos, o que nós precisamos nessa noite colocar diante de Deus acerca daquilo que está sendo dito? Eu quero convidá-lo a fazer isso. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, apresentar ao Senhor a sua vida, apresentar a Deus o sofrimento que você tem passado. Fale com Deus agora. Agradeça ao Senhor porque Deus é Deus que intervém, é Deus que tem compaixão. Peça a Deus, Deus, eu quero te pedir perdão porque eu tenho ignorado os seus planos em minha vida. Eu tenho achado que os meus caminhos são os melhores, mas eu reconheço que não são os melhores. Os teus planos são maiores que os meus. Senhor, eu quero ter uma vida que te exalta, que te glorifique. Deus, eu quero realmente ser uma pessoa, um instrumento em tuas mãos para que outros conheçam Jesus. Pai, na tua presença estamos, ó Deus, e te agradecemos porque a tua palavra, ó Deus, nos ensina o quão amoroso, misericordioso e bondoso tu és. Obrigado, Deus, porque nenhum de nós, a começar por mim, ó Deus, foi digno da tua salvação, do teu perdão. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor intervém em nosso sofrimento, em nossas angústias, em nossas lutas, e concede-nos, ó Pai, a tua graça que nos ensina a reconhecer a tua glória, o senhorio de Cristo Jesus, a necessidade de termos uma vida de amor e obediência ao Senhor. Ó Pai, que a nossa maneira de viver, de agir, seja verdadeiramente, ó Deus, conforme a tua vontade. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por aquilo que o Senhor nos falou nessa noite. E que possamos, ao longo dessa semana, praticar aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé, para a equipe de cânticos. Como é precioso, irmãos, sabermos que Deus não está alheio ao meu sofrimento. Deus, Ele intervém e Deus, Ele tem um propósito. Mesmo que no momento, imagine esse jovem, esse aleijado, 40 anos. Imagina, 40 anos, mais de 40 anos, sem entender. Já certamente perdeu todas as esperanças que tinha. Mas depois de 40 anos, ele pôde realmente ver o propósito de Deus naquele sofrimento. E assim também Deus age conosco muitas vezes. Permite que passemos por vales de sombra da morte, mas Ele está conosco e um dia Ele nos mostrará o seu propósito, segundo a vontade dEle, para a glória dEle. Então vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo nesse momento com todo o nosso coração. Agora enche a terra.
coração, Pai. Obrigado porque